hidratar minhas mãos pra fazer esse vídeo. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje o vídeo não vai ter nada de assunto de direito, muito pelo contrário, é um vídeo bem de feministas para as gurias, mais precisamente, que gostam de unhas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu alongamento de fibra de vidro, contar para vocês como tem sido a minha experiência nesse meio tempo que eu estou usando, o que eu achei, se eu estou me adaptando e se eu acho que vale a pena. Então, se você se interessa, tem vontade de colocar fibra de vidro, tem curiosidade de saber, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Vou começar de fato o vídeo, só alguns recadinhos. O primeiro deles é que se vocês notarem algum barulho de obra, de latidos, enfim, alguns barulhos anormais aqui no vídeo, é porque eu tô gravando ele em dia de semana, no período da tarde, então aqui a minha rua ao redor é muito movimentada, tem muitas obras, então é possível que saia um barulhinho meio incômodo, né? Mas eu não tenho muito como melhorar isso, eu quero conseguir postar o vídeo ainda hoje, por isso eu tô gravando ele nesse exato momento. E o outro recadinho é que se você ainda não é inscrito no canal, vai lá depois desse vídeo, se inscreve, ativa ali no botãozinho que vai estar do lado aqui do vídeo, no meu logotipo, para você já se inscrever direto ou se inscrever embaixo ali na descrição. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, eu tenho postado 2 vídeos durante a semana, geralmente na quarta e no domingo, então não perde os conteúdos, maratona o que você já tiver atrasado e claro, não esquece de deixar o seu like ao final desse vídeo se você gostar do conteúdo, tá bem? Agora vamos lá. Primeira coisa, né? Eu fiz o meu alongamento de fibra de vidro. O que é o alongamento de fibra de vidro? Antigamente a gente tinha um alongamento de unhas que se chamava as unhas postiças, né? A gente comprava e colava aquelas unhas na nossa própria unha natural e aquilo fazia com que a gente tivesse um alongamento. Só que as postiças acabavam caindo no meio tempo, ou tinha aquelas autocolantes que descolavam. Enfim, não era um método muito legal de você manter por muito tempo, até porque detonava bastante a unha em razão da cola que ia embaixo para poder aderir na sua unha natural. Então, com o tempo, né, esse lado das manicures foi evoluindo e trouxe alguma série de alongamentos de unha mais naturais, que parecessem que você tivesse realmente com a sua própria unha. E o alongamento de fibra de vidro é um desses. Existem outras modalidades que eu conheço para vocês, é o alongamento em gel, o alongamento em acrílico, que é parecido com o alongamento de fibra de vidro, que deixa o aspecto das unhas mais naturais. Então, logo quando você faz, é muito comum que as pessoas não percebam que não é a sua unha natural, porque realmente fica muito aderida à unha e fica muito natural, como eu disse para vocês. A diferença é que o alongamento de fibra de vidro, e eu não sou muito técnica, então só uma profissional mesmo para explicar melhor para vocês, é que ele usa filamentos, fibras de vidro, que você faz os procedimentos, né, a manicure vai lá e faz o procedimento e faz o molde de acordo com o tamanho que você quer e o formato que você quer. Na verdade, são filamentos de fibra de vidro, por isso que tem esse nome, de fibra de vidro. Não é acrílico, não é gel, não é nada a ver com a postiça. Por que eu resolvi fazer o alongamento de fibra de vidro? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha as unhas muito compridas, gente. Creiam vocês, tá? Eu tinha unha mais comprida que isso aqui que eu tô usando. E era minha unha natural. Eu usava ela natural, quase nunca pintava, então era uma época da minha juventude que eu tinha as unhas muito fortes e muito boas. E não tinha muito a ver com a alimentação. Eu sempre me alimentei mais ou menos bem, mas comia bastante porcaria quando eu era mais nova. Então eu acredito que não foi isso, talvez seja a fase da minha vida. Só que de uns tempos pra cá, as minhas unhas começaram a ficar muito fracas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com hormônios, se tem alguma coisa a ver também com a minha idade, em razão da minha idade. Inclusive até nesse período eu tô fazendo um check-up geral aí para regular tudo que tiver desregulado e também cuidando um pouco mais da minha alimentação, a prática de exercícios físicos, porque eu sei que isso pesa sim, ainda mais quando a gente vai ficando mais velho. E as minhas unhas, elas estavam muito fracas, gente. Mesmo que eu não usasse esmalte, eu não tinha o costume de pintar toda semana seguida ou ir na manicure, elas quebravam de qualquer forma. Mesmo lixando, mesmo trocando o formato, usando base, casca de cavalo, tudo que vocês possam imaginar eu já usei. E durava muito pouco tempo. Quando elas começavam a crescer um pouquinho só, já começava a quebrar aqui do lado, enfim. Era um desgaste total para mim. Além de que toda semana eu tinha que me preocupar em fazer a unha. E fazer, eu digo pra vocês, não era nem pintar, eu tinha que lixar, mantê-las em ordem. E isso tudo, de certa forma, me desgastava. Eu não gostava muito, porque às vezes eu queria fazer outra coisa, eu tinha que me preocupar com as unhas, porque eu acho que unha é aparência. E ainda mais eu que trabalho como advogada e mostro muito as minhas mãos, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia. Olhar para minhas unhas e vê-las mal feitas, né? Vê-las de uma maneira que não me agradava, isso já me incomodava. Então eu comecei a pesquisar, isso desde o final do ano passado,
quais métodos eu poderia usar que não danificassem tanto as minhas unhas, mas de certa forma me trouxessem mais praticidade para o meu dia a dia e mantivessem as minhas unhas mais bonitas. E vendo outras pessoas que tinham colocado, pesquisando bastante a diferença entre fibra de vidro, alongamento em gel, em acrílico, eu fui me interessando mais pelo alongamento em fibra de vidro, vendo a opinião das pessoas, vendo como os profissionais trabalhavam, se tinha algum risco, se trazia muitas desvantagens às unhas, porque uma vez eu fiz um banho de gel, quando eu fui viajar, uns 3 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos, ia passar um tempo, queria ficar com as minhas unhas quase que intactas. Aí eu fiz um banho de gel, gente, mas assim, durou, só que quando eu voltei, estragou muito as minhas unhas. As unhas ficaram muito fracas, ficaram horríveis, assim, horríveis mesmo. Isso meio que me deixou traumatizada para fazer outro procedimento nas minhas unhas. Então eu tava pesquisando muito para ver se realmente eu queria fazer e ia ficar segura na hora que eu decidisse por alguns dos alongamentos. Lá pelo início do ano eu decidi, tá, eu vou procurar uma profissional, um profissional que realmente faça um bom alongamento de unhas, me passe essa tranquilidade e eu vou testar. Em último caso, eu tiro em seguida, se não der certo, porque eu vi que haviam vários riscos da unha descolar, não aderir na sua unha, de você quebrar, enfim, tem alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de colocar o alongamento, mas não era nada assim que me impedia ou me deixava mais receosa para fazer. Então eu optei, não, vou tentar encontrar um bom profissional e vamos ver o que acontece nisso aí. Gente, vou falar para vocês que foi uma das escolhas mais certeiras que eu fiz no mundo da beleza para mim. Eu não sou muito de fazer intervenções, nem nada muito ligado à estética seguidamente, mas encontrar isso aqui que foi o alongamento de fibra de vidro para mim me ajudou muito, me trouxe muita praticidade no meu dia a dia e se eu puder falar para vocês, recomendar, eu recomendo para quem pensa em fazer, mas, claro, que faça uma boa pesquisa, assim como eu fiz, também de profissionais. Por quê? Porque eu já ouvi aí alguns feedbacks de pessoas, de vídeos que eu vi, que às vezes tiveram que testar com outros profissionais, porque tá muito atrelado também ao material que o profissional usa, às vezes um material mais inferior acaba trazendo alguns riscos para a saúde da unha e também acaba não aderindo à unha natural da pessoa, então muitas vezes a pessoa acaba ficando traumatizada com o próprio alongamento, achando que não dá certo ou que não vale a pena, mas isso tem muito a ver com o profissional ser especializado, ter a técnica para fazer o alongamento de fibra de vidro e ter bons materiais, porque nada adianta também ele ser um bom profissional e não usar bons materiais que vão conseguir aderir à sua unha e deixá-la mais bonita. Depois de muita pesquisa, eu encontrei a DM Nails, que é aqui em Porto Alegre, na Protásio Alves, que inclusive já mostrei as gurias aqui no vídeo para vocês, já mencionei bastante elas lá no meu Instagram, e eu tenho gostado muito do trabalho da Dai, né? A Dainara, que é uma das donas da DM, foi quem me atendeu e quem colocou o alongamento em fibra de vidro para mim. E por mais que eu não consiga explicar muito para vocês a técnica toda, porque eu não sou profissional da área, eu vou contar um pouquinho do que a Dai me passou. Quando você chega para fazer o seu alongamento de fibra de vidro, você vai mostrar suas unhas e a profissional já vai ter uma noção da saúde da unha. A Dai, inclusive, disse que existem pessoas que, por mais que queiram fazer o alongamento, se apresentarem algum tipo de infecção, algum fungo ou algo que prejudique a aderência do alongamento à unha natural, não vai ser possível fazer esse alongamento. Então, é muito importante que você vá num profissional que primeiro avalie a saúde da sua unha para ver se você tem mesmo a possibilidade de colocar. Porque muitas vezes as pessoas colocam não sabendo que não poderiam colocar naquele momento, sem tratar antes a unha, para que ela fique recuperada e apta para poder fazer o próprio alongamento. E às vezes o alongamento não cola, o alongamento não fixa, né? Não fica bonito na unha, dá uma série de problemas e a pessoa acha que é porque o alongamento é ruim, mas na verdade também está atrelado à saúde da sua unha. Vou mostrando aí para vocês o take da minha unha para mostrar que formato ela é, vou deixar aí no vídeo e vou contando para vocês a minha experiência. Vai fazer agora em julho 2 meses que eu tenho um alongamento de fibra de vidro. Eu procurei em maio desse ano as gurias da DM e fui fazer o meu alongamento porque eu ia viajar e já queria testar se eu ia me adaptar. Confesso para vocês que eu estava um pouquinho receosa em relação a tamanho de unha, porque eu não queria nada muito comprido, em virtude de eu digitar muito, trabalhar muito com a questão da internet, do computador. Então eu queria algo que deixasse a minha mão fina, bonita, mas ao mesmo tempo discreta, né? Algo que não ultrapassasse muitos limites do meu gosto. Então eu fui muito bem atendida pela Dai. Eu posso falar para vocês, não é porque eu faço com elas, mas porque eu vejo que ela tem um tratamento impecável
com a cliente, ela se preocupa muito se você tá sentindo dor, ela se preocupa muito se a sua unha tá boa, se tá adaptando ou não ao alongamento. E outra que ela é muito perfeccionista, eu acho isso muito bom, porque ela deixa você sair do salão somente quando a unha estiver impecável. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes o profissional faz só por fazer, para ganhar dinheiro e deixa a unha um horror, te machuca, enfim. E isso não acontece lá quando eu vou na DM, porque a Day é sempre muito cuidadosa, sempre pergunta se a gente está se sentindo bem e faz o que você tem vontade de fazer. E foi o que eu disse pra ela, olha, Day, eu não quero nada muito comprido, mas eu quero algo que deixe a minha unha bonita e que seja adaptável para o meu dia a dia, para as funções que eu tenho que desempenhar. Eu não quero ficar sem usar a minha mão, sem poder segurar as coisas ou digitar. Então, uma unha muito comprida não vai funcionar para mim. E eu já tinha mais ou menos um modelo que eu queria fazer, que era a Almond, que é essa unha mais arredondadinha na ponta, que também é chamada de amendoada e tá muito na moda. E a Dai me disse que a Almond é uma das melhores unhas para você ter, para não quebrar e para as funcionalidades do dia a dia, como digitar no computador, funções de casa, funções domésticas, enfim, é a unha que mais se adapta e que menos risco tem de quebrar. Ela pode quebrar, mas é muito mais difícil, porque ela é mais arredondada. Então, eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, fui lá, fiz a Almond, estou há mais ou menos 2 meses com o alongamento e tenho gostado bastante. As coisas que eu mais gostei no alongamento de fibra de vidro foi a praticidade. Por quê? Porque se você quiser, você não precisa pintar a unha, ela já sai linda naturalmente. Porque quando ela coloca a camada de gel que vai por cima da unha, e depois que você coloca na maquininha ali para fixar bem, a unha ela fica meio rosadinha, esbranquiçadinha, depende muito do gel utilizado. Tem gels mais rosados e gels um pouquinho mais branquinhos, mas independente do que se use, a tonalidade da unha fica muito bonita ao natural, que muitas vezes não dá vontade de você pintar. Então, na primeira vez que eu fiz lá o alongamento, eu não pintei, eu usei ela toda ao natural, eu vou deixar foto aqui para vocês verem. E eu amei, ficou muito bonita a unha e parece a unha natural. Claro que à medida que a sua unha natural vai crescendo, o alongamento ele vai deixando um espacinho na raiz da unha, o que acaba mostrando que você depois tem um alongamento. Mas isso demora mais ou menos umas 2 semanas para acontecer até a próxima manutenção. E aí, quando a sua unha realmente estiver crescendo, é aí que você tem que ir lá fazer a manutenção para ela lixar, para ela aplicar um novo gel, para modelar e cortar se você quiser diminuir o tamanho da unha. Pra vocês terem uma noção, ó, essa última vez eu resolvi pintar a unha, porque eu já estava na minha terceira manutenção. Ao longo desses 2 meses, eu já fui 3 vezes lá na Dai, foi a primeira vez que eu coloquei. Na segunda, que foi a minha primeira manutenção no mês passado, eu fui lá em torno de 20 dias. Então, se é a primeira vez que você está fazendo o alongamento, ela indica que você vá nos primeiros 20 dias após colocar o alongamento para conferir se a unha está ok, já para fazer a primeira manutenção. Depois, a depender da saúde da sua unha, você pode dar um intervalo de 25 a 30 dias no máximo, mas não pode deixar passar 30 dias, por quê? Porque senão a sua unha natural vai crescendo, vai empurrando a fibra e tem mais risco de quebrar, de lesionar, machucar, e aí fica bem feio, né? Então, o ideal é que você cumpra direitinho esse prazo entre as manutenções. Na minha segunda manutenção, que foi no mês passado, eu também decidi não pintar, porque eu tava muito receosa de pintar e estragar. Só que na verdade não estraga, gente. Por mais que você pinte, sei lá, com rosa, ou você pinte com uma outra tonalidade que não seja tão escura como o vinho ou como o preto, não mancha a unha. Você vai tirar o esmalte, ela vai continuar naquela cor linda, natural, intacta. Então isso é uma das funcionalidades que eu mais gosto do alongamento, porque você pode decidir tanto por pintar, quanto também por usar ela natural, que vai ficar bonita de qualquer jeito. Nessa minha terceira manutenção que eu fiz semana passada, aí eu resolvi pintar, porque fazia quase 2 meses que eu não pintava a minha unha, e aí eu coloquei um vermelho, porque eu também não tinha esmalte vermelho em casa, então a Dai me convenceu a pintar, daí eu já pintei. E só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar de novo a minha unha. Faz 1 semana que eu fiz a manutenção, gente. E faz 1 semana que eu pintei a minha unha de vermelho. E ela tá intacta. Eu não sei se a câmera vai mostrar como está real. Mas só para vocês terem uma noção, recém tá começando a aparecer a pontinha branca da unha. Vocês não vão conseguir ver. Recém. Ou seja, quando pintando a sua unha naturalmente em casa, ou até na manicure, sem alongamento, sem gel, sem um bom profissional, você vai conseguir manter o esmalte intacto por mais de 1 semana. Isso foi o que eu achei mais incrível, porque no mínimo 1 semana, se você quiser pintar, sair da manutenção já com as unhas pintadas, vai durar na sua unha. Eu não sei se é o formato, se tem algo a ver, ou em relação, né, ao acabamento, que
a fibra dá, enfim, não sei explicar isso pra vocês, mas eu tenho gostado bastante. Pra mim tem sido muito prático não me preocupar toda semana em ter que pintar a unha, toda semana em ter que fazer a unha, porque eu fico com as unhas prontas. No mínimo, por 20 dias, eu não me preocupo com as minhas unhas. Agora eu só volto nesse mês que vem, em julho, no final do mês, mais ou menos, para fazer a minha quarta manutenção. E aí sim, eu vou me preocupar, porque a unha já vai estar crescendo lá pela terceira, quarta semana. Mas antes disso, gente, tô na minha segunda semana, ó, nem a raiz da unha tá aparecendo. Ela tá intacta, ó. E esse é o tamanho que eu gosto de usar. Eu sempre peço para dar lixar um pouquinho mais, não deixar tão comprida, porque à medida que o tempo vai passando, a unha vai crescendo, daí eu vou sentindo. Quando eu noto que eu tô digitando no meu computador e tá começando a me incomodar o tamanho da unha, eu sei que já tá perto da minha manutenção, mas eu sempre deixo ela mais ou menos marcada para um mês de diferença. Eu não experimentei outros tipos de alongamento para dizer para vocês qual é o meu preferido, qual que eu acho que vale mais a pena ou não, mas o que eu experimentei do alongamento de fibra de vidro eu tenho gostado bastante, tenho me adaptado super. No momento, assim, a minha unha não tá prejudicada nem nada, claro que eu não sei porque eu tô usando a fibra, mas eu não tô sentindo nenhum tipo de lesão, de infecção, enfim, minha unha não descolou. Eu tenho um cuidado a mais, né, que são os cuidados que a própria Dai me indica, que também o profissional que você escolher tem que ser capacitado para te indicar alguns cuidados especiais, como cuidar para não bater tanto a unha. Teve uma vez que eu bati sem querer essa minha unha por baixo, que eu fui abrir uma embalagem, e me doeu muito, gente, juro pra vocês, assim, que ficou um dia inteiro doendo, porque pega bem na parte onde tá coladinha ali com a sua unha natural e dói. Vou falar pra vocês que dói mesmo, a dor é horrível. Então, conheço gente que já apertou a unha na porta do carro, enfim, já aconteceu muita coisa do tipo e dói pra caramba, às vezes quebra. Então tem que ter todos esses cuidados, porque se você deixar quebrar, não ir lá reparar a tempo na manicure, na profissional, vai acabar que vai causar infiltração na unha, isso pode levar à formação de fungo, enfim, tem uma série de detalhes aí. Então tem que cuidar muito que algumas atividades rotineiras, quando você tem a sua unha normal, talvez você não possa fazer da mesma forma, tem que readaptar. Então, por exemplo, abrir latinha com a unha, jamais. Eu agora abro, ou peço para alguém abrir, ou pego uma colher e abro, quando não tem ninguém ali do lado. Digitar mais no computador, nada de bater a unha. A gente tem que parar com essa mania que mulher tem de bater a unha. Então eu não bato a unha, eu digito com essa pontinha aqui. Então tudo é adaptação, ó. Você tem que ir meio que se adaptando, mas ao longo do tempo vai acostumando. Nas primeiras vezes, os primeiros dias, fica mais sensível, as unhas ficam sensíveis, os dedos também, eu senti bastante, mas depois vai passando, você vai acostumando. Para fazer o alongamento não dói nada, com exceção quando você vai fazer essas manutenções que coloca o gel, que tem que repor, e colocar naquela estufinha que tem de raios ultravioletas, às vezes dá uma puxadinha assim, como se fosse uma ardênciazinha, mas nada mais que isso, tudo suportável, nenhuma dor. É muito bom fazer, sair com as unhas bonitinhas, práticas. Eu acho que mulher tem esse direito de se preocupar com a beleza e eu acho a melhor invenção que teve até agora, porque você não precisar se preocupar toda semana em ter que fazer a unha. E eu até acho muitas vezes ter que ir na manicure toda semana, por mais que você goste de trocar de esmalte e tudo, mas manter as unhas bonitas é um pouco difícil, a gente tem que se preocupar com muita coisa. E para razão de trabalho mesmo, da própria advocacia, ou quem trabalha com marketing digital, tá sempre na internet, eu acho muito importante manter as unhas bonitas, porque também é branding, como eu falei para vocês, é imagem, e nós mulheres gostamos de estarmos bonitas, então nada melhor do que compartilhar uma dica que eu tenho gostado bastante, que eu tenho usado no meu dia a dia, e eu digo para vocês que tem valido bastante a pena. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, as meninas que têm um alongamento me contem aqui embaixo se vocês têm, se vocês gostaram, como foi a experiência de vocês. Para quem é aqui de Porto Alegre, região, e tem vontade de fazer alongamento, eu vou deixar aqui o Instagram das meninas lá da DM. Elas têm vários outros tipos de procedimentos, tem as outras gurias que trabalham com outros tipos de alongamento e métodos bem diferentes, mas todos são muito profissionais, eu gosto bastante lá do estúdio deles e super indico, tenho gostado bastante, estou dando a minha experiência sincera e opinião para vocês aqui nesse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, até mais!